A paz de Deus. Estou aqui para compartilhar novamente com vocês um devocional, ao qual o Senhor vai falar no dia de hoje. O tema é influência. Quais são as influências que você tem andado? Quais são as pessoas que estão ao seu redor? Querendo ou não, você queira ou não, elas influenciam muito sobre a sua vida e sobre os seus resultados. Então aqui a palavra do Senhor vai falar sobre um chamado ao arrependimento. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, se encontra em Jeremias, no capítulo 3 e no versículo 6, ao qual o Senhor ele vai falar sobre Israel, que pecou, desobedeceu ao Senhor, se prostituiu, se voltando para outros deuses, se voltando para a idolatria, se voltando para coisas que não agradavam ao Senhor e se afastando do Senhor. Mas também Deus aqui ele vai falar sobre Judá, que também foi e também fez a mesma coisa que Israel havia feito. Então, o poder da influência, sejam elas positivas ou negativas, o poder que as pessoas têm umas sobre as outras. Então, o que Deus ele falava no meu coração nesse devocional de hoje? Sobre influência, sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes a gente olha coisas e o nosso cérebro ele visa aquilo como se fosse algo normal. E quando a gente vê, a gente também está fazendo. Quando vê, a gente está fazendo os mesmos atos, as mesmas atitudes que aquela pessoa que está ali ao teu redor está fazendo também. Então, o que Deus ele falava comigo nesta palavra? Quem você tem andado? Quem tem caminhado do seu lado? Quais são as pessoas que você tem escolhido para estar juntamente contigo no teu dia a dia, na tua vida? Elas têm o poder de te impulsionar para cima ou te levar à cova, ou te colocar no fundo do poço. Eu falo isso no sentido espiritual e falo isso no sentido material. Em ambos os lados, em ambas as coisas, as pessoas ela têm muita influência sobre a sua vida. Então aqui a palavra do Senhor, o que ela vai falar? Sobre Israel que foi e pecou, e Deus ele também menciona que Judá também foi e pecou. Ou seja, seguiu o exemplo de quem? De Israel. E aqui o Senhor ele vai falar também sobre o verdadeiro arrependimento, ao qual ele fala sobre Judá foi, pecou e se voltou para Deus, mas não voltou de todo o coração. Se voltou para o Senhor, mas não voltou de todo o coração. O que significa se voltar de todo o coração? Se arrepender. Se arrepender é a principal ferramenta para você não voltar a pecar. Porque se você não se arrepende, você pode sentir culpa, você pode sentir remorso, mas você vai voltar a cometer aquele ato, porque você verdadeiramente não se arrependeu. Ou seja, não houve uma mudança interior. Não houve uma mudança aqui dentro do coração, não houve uma renúncia daquele pecado. E o que Deus ele estava falando comigo nesta manhã? Sobre essa palavra. Ele falava sobre o pecar e o se arrepender. Sobre o tu não olhar para o pecado do outro. Sobre você verdadeiramente olhar para dentro de si e buscar a mudança em você e não no outro, nos outros. Porque muitas vezes, vou mencionar aqui, dentro da igreja, muitas vezes, às vezes há pecado, tem pessoas, coisas que desagradam ao Senhor. Mas você olha e o pecado ele é assim, ele é pequenininho. E aí você olha, não, mas é só um pecadinho, é só uma coisinha. E aí aquele pecadinho, o inimigo começa a colocar na tua cabeça que é pequenininho, que não faz mal. E aquele pecadinho vai aumentando, vai aumentando e vai aumentando. Porque o inimigo ele tem muito poder sobre a mente, sobre o pensamento. Então ele vai vir e vai colocar coisas na tua cabeça para te achar que é normal, para te continuar ali pecando, para te não se arrepender verdadeiramente em Deus, para que não venha haver mudança. Então Deus, o que Ele está falando nesse dia de hoje? É sobre a influência,
Aí muitas vezes vamos olhar para o pecado do irmão, para o pecado da irmã. Ao invés de você orar, ao invés de você colocar na presença de Deus, Deus ajuda. Às vezes a pessoa está cega espiritualmente, ela não está vendo que aquilo é um pecado. Se você for falar humanamente para a pessoa, ela pode até ficar brava com você. Mas o que Deus diz? Não julgueis para que não seja julgado. Mas pega e ora e coloca na presença do Senhor, diga: Senhor, se você vê que não está certo, ora pelo teu irmão, pela tua irmã, ao invés de você julgar. E outra, não segue o pecado dele. Ah, mas o irmão está fazendo, a irmã está fazendo, eu vou fazer também. Não. Eu estou sentindo uma presença de Deus tão grande aqui neste lugar. Eu sinto Deus falando. Porque muitas vezes a gente olha o pecado do outro, a gente não quer mudar, mas o irmão é assim, a irmã é assim, ah, mas o fulano é assim. E nós queremos permanecer, nós queremos seguir aquela influência. Qual a influência que você tem seguido? Qual as pessoas que você tem pegado como espelho, como exemplo? Porque nós seres humanos somos falhos. Nós somos muito falhos. É Deus que a cada dia Ele vem nos consertando. É Deus a cada dia que nos molda. É Deus a cada dia que nos ensina. Até porque se nós fosse santo, não estávamos aqui. Estamos aqui porque somos pecadores. Estamos aqui porque precisamos renunciar coisas, precisamos mudar coisas na nossa vida. E aqui o Senhor, Ele fala muito sobre isso, sobre o arrependimento. Aí você olha lá o pecado do irmão pequenininho, o pecado da irmã. Ah, mas o irmão, a irmã peca, o irmão fez isso, o irmão fez aquilo. Você olha para o outro. Ao invés de tu orar por ele, você segue o exemplo dele. Aí você também começa a pecar. E aí já são duas pessoas pecando. Daqui a pouco outro irmão que tá ali do teu lado, que te vê como um espelho, que te vê como uma ferramenta, ele olha para você e vê Jesus. Talvez ele se inspire em você. Aí ele vai olhar para você e o que ele vai fazer? Seguir o exemplo. Então, qual o exemplo que você tem seguido e qual o exemplo que você tem dado? Porque você queira ou não, você acredita ou não, mas tem pessoas se inspirando em você. Às vezes você se acha tão pequenininho, mas tem pessoas que eles seguem você, eles te inspiram em você. Eles se inspiram no teu chamado, eles se inspiram na tua vida. Então, cada passo que tu dá, você tem um compromisso com essas vidas. Você tem um compromisso com essas almas. Por isso que o Senhor, Ele nos molda, Ele nos ensina a ser semelhante a Ele. Não que a gente vai ser igual. Não que a gente vai ser igual a Jesus. Mas que nós possamos ser um pouquinho semelhante ao Senhor. Que nós possamos ser um pouquinho do que Deus foi. Que nós possamos olhar para o pecado e não cometer também. Porque aqui o Senhor, Ele vai falar sobre Judá, que fez, e como o pecado dele foi tão grande. A fama se espalhou, que contaminou a terra. Então, o pecado começou com Israel. E Judá pecou e fez a mesma coisa. E então o pecado de Judá foi tão grande e pegou fama, né? Ou seja, o espelho, e espalhou por toda a terra. E o pecado se espalhou. E Deus, Ele está chamando ao arrependimento. Ele chama para que se arrepende. Mas aqui Deus vai falar na palavra que Judá voltou-se novamente para o Senhor. Mas não verdadeiramente. Fingidamente. Fingidamente é não se arrepender. É não renunciar. É não renunciar ao pecado e permanecer pecando. Aleluia. E o Senhor, Ele falava muito isso comigo no meu coração. Porque não pense que é fácil. Eu sei como é difícil tu renunciar às vontades,
os prazeres, as coisas que o inimigo oferece. Mas para seguir a Jesus, a gente tem que ser a diferença. A gente tem que ser uma influência que realmente vai aproximar do Senhor. Porque tem tantas pessoas em cima dos púlpitos, nos lugares santos, fazendo coisas erradas. Tem tantas pessoas sujando o nome de Jesus. Tem tantas pessoas envergonhando o Evangelho. Tem pessoas que já têm repulsão de ir na casa do Senhor por causa dos nossos comportamentos, por causa dos nossos pecados. Porque a gente quer estar na igreja, queremos estar lá fazendo a vontade do Senhor, mas queremos permanecer e agir como todo mundo. E Deus não nos chamou para ser igual, Deus nos chamou para ser a diferença. Deus, Ele te chama para ser a diferença. Deus, Ele te chama para o arrependimento, para a mudança. Aleluia. Oh, aleluias. Eu choro porque eu sinto Deus. Eu choro porque eu sei o quanto Deus, Ele tem me moldado. Eu choro porque eu sei quantas renúncias eu tive que renunciar coisas. E é tão lindo assim quando chega alguém para você e diz que se inspira em você. Então eu quero poder ser uma influência boa. Eu quero poder ser uma influência que vai te aproximar mais de Deus. Eu quero ser uma influência que as pessoas possam chegar, pessoas com depressão, pessoas com angústia, pessoas que estão precisando de ajuda, elas possam se sentir à vontade para falar comigo. Possam se sentir à vontade para falar, para se abrir, para falar o que está sentindo, para que Deus, Ele possa agir, para que Deus, Ele possa operar, para que Deus, Ele possa usar. Aleluia. Qual a influência que você tem seguido? Qual é o exemplo que você tem dado? Você tem olhado para o pecado do teu irmão e é um pecadinho, e vou pecar também porque tá normal, até que isso começa a ser natural e aquele pecado que era mínimo começa a ficar gigante e começa a tomar conta dos altares, dos lugares santos, da casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Deus de glórias. E aí você começa a pecar, seguindo o exemplo do outro. E aquele que se inspira em você, eu vou pecar também. Ela também está pecando. Ah, é normal. A irmã também faz, o irmão também faz. Por isso que Deus, Ele diz para a gente olhar para Deus. Maldito o homem que confia no homem. Você deve confiar somente no Senhor Jesus Cristo. É dele que vem a nossa confiança. É dele que vem a nossa salvação. É dele que vem a mudança. Porque tem coisas que nós não conseguimos fazer. Tem coisas que nós não conseguimos remover de dentro de nós. Mas o Senhor, Ele tem o poder, Ele tem a autoridade para fazer, para mover, para fazer aquilo que nós não conseguimos sozinhos. Aleluia, Jesus. Então que você venha ser uma influência. Você que carrega o nome do Senhor Jesus, que você venha ser a semelhança de Jesus. Eu não digo que você vai ser santo, que você vai ser perfeito. Não somos, eu sou errante. Mas eu procuro todos os dias melhorar. Porque é um compromisso. Eu não estou carregando o nome de um homem ou de qualquer ser, mas eu carrego o nome de Jesus. Eu carrego o nome do Senhor.
Então o que que tu tem feito com o nome do Senhor que você tem carregado? É um compromisso. É algo grande. Não é uma brincadeira. Seguir o Evangelho, fazer a vontade do Senhor não é uma brincadeira. Não é cantar, não é pregar, simplesmente ir lá, cultuar e voltar para casa. Mas é todos os dias. É renunciar ao pecado todos os dias. É ser alguém que as pessoas olham e querem conhecer a Cristo, porque vê Cristo em você. Você já se perguntou se estão vendo Jesus em você? Você já se perguntou se estão vendo Deus na tua vida? Aleluia. Essa palavra eu gostaria de deixar para vocês, porque queimou aqui dentro, assim, eu não podia deixar de compartilhar. Eu não podia deixar de falar aquilo que Deus ele tem me mandado, que ele tem me ordenado. Porque Deus ele não me chamou para ser covarde. Deus ele disse que ele ia usar muitos canais para que eu pudesse usar a mim para chegar até as pessoas. E por muitas vezes eu tive vergonha de chegar até aqui e falar do amor de Jesus. Muitas vezes eu pensava, ninguém vai olhar, ninguém vai querer, porque o inimigo ele fica colocando na cabeça da gente as coisas, né? Porque é o que ele quer. Ele quer apagar teu chamado, ele quer apagar aquilo que o Senhor prometeu para ti. Ele quer anular tuas promessas, ele quer anular aquilo que o Senhor ele falou que ia fazer e ele vai cumprir. E o Senhor dizia para mim fazer a obra do Senhor. Quantas vezes a gente tá aqui rolando o feed, rolando as redes sociais, usando isso para outras coisas. Muitas vezes olhando o vídeo ali, perdendo tempo, sabe? E quantas pessoas que estão ali rolando, precisando de uma palavra, precisando ouvir a voz do Senhor. Quantas pessoas depressivas, quantas pessoas precisando ouvir, precisando de amor, cheias de um completo vazio dentro de si. Mas que o Senhor hoje, através desse vídeo, o Senhor ele venha falar com você. Que você venha olhar para dentro de si mesmo e arrepender-se. Não venha olhar para o pecado do irmão. O irmão está pecando, ora pelo irmão. Jesus, mostra, abra a visão. Abra os olhos espirituais para que possa ver. Mas não faça o mesmo. Porque senão isso vai virar uma corrente gigante, uma corrente ruim. Aí o irmão peca e você peca também, daí daqui a pouco a irmã que se inspira em você também, e daí o irmão também, e daí vira no quê? Daqui a pouco toda a igreja está em pecado. Daqui a pouco todo mundo está igual ao mundo. E Deus nos chamou para ser diferença. Então seja a diferença de Jesus aqui na terra. Que nós possamos ser a diferença do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que venha ser uma semana abençoada. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.